Esses cachepôs foram feitos com serragem de madeira, um material que você consegue de graça e pode fazer e vender, ganhar um dinheiro extra. Então vamos lá o passo a passo? Se você não me conhece, eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vamos precisar de serragem de madeira, dessa serragem mais grossa, e preparar a cola caseira com farinha de trigo. Para isso usei 1 litro de água, 1 copo de farinha de trigo e 50 ml de vinagre. Misturei tudo e levei ao fogo para engrossar. Quando engrossou, acrescentei 150 ml de cola branca PVA para potencializar essa cola. Então, separei 3 litros de serragem de madeira, dessa serragem mais grossa, e acrescentei a cola ainda quente. Misturei e quando já suportava a temperatura, então amassei com as mãos. Observe o ponto da massa. Ela não pode ficar esfarelando. Mas marque aí sua presença, deixe o seu like neste vídeo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Como molde, usei este vaso de plástico para fazer o cachepô redondo e uma caixinha de isopor para fazer o cachepô quadrado. Vou colocando pequenas porções de massa e modelando então o cachepô dentro deste vaso de plástico, procurando manter a lateral na mesma espessura. Com uma colher eu vou apertando e a largura da borda eu procuro medir com o dedo indicador. Então, vou colocando o dedo indicador na borda e assim eu vou determinando a espessura da borda. É importante apertar bastante para ficar bem compacto. Do mesmo modo, eu fiz o cachepô quadrado. Então, utilizando essa caixinha de isopor, mas você pode utilizar como molde qualquer vasilha que tiver na sua casa. É importante forrar com plástico para a massa não grudar no molde. Então, com uma colher vai apertando toda a lateral, acertando a borda, procurando deixar a borda na mesma espessura. Com as sobras de massa eu fiz esses corações. Cortei com um cortador de biscoito. Levei tudo ao sol para secar. Quando a parte interna estava bem seca, então retirei do molde. É importante desenformar numa superfície plana. Eu coloco esse piso de cerâmica. Passei a colher para alisar a lateral e voltei essas peças para o sol. Quando os cachepôs estavam totalmente secos, então preparei uma pasta com a serragem mais fina e cola branca PVA. Passei em toda a peça, tapando os buraquinhos, para deixar um bom acabamento. Levei ao sol para secar. Quando secou, eu lixei para tirar todas as rebarbas e ficar mais lisinho. No cachepô quadrado, eu fiz essa pintura com molde vazado, usando a tinta marrom escuro e o preto. Então, coloquei o molde, fixei com a fita adesiva.
Eu pintei usando esta espuma de esponja de lavar louça. Cortei um pedacinho. Misturei as tintas para ficar com uma tonalidade bem escura. Mas você pode fazer só preto se quiser. Então, com essa esponja, né, com essa espuma, eu fui aplicando a tinta. É importante que a tinta esteja bem grossa, não pode estar diluída, para não escorrer e acabar borrando a pintura. Retire a fita adesiva e retire então o molde vazado com cuidado. E aí está, eu fiz dos 4 lados a mesma gravura. Legal, né? E para arrematar, eu colei este fio de sisal na borda do cachepô. Arrematei com aquele coração que eu fiz com os restos, com as sobras de massa. No cachepô redondo, eu fiz uma etiqueta com biscuit, também chamado porcelana fria. Então, abri bem fininho e com esse carimbo de EVA eu fiz a parte escrita da etiqueta. Esse carimbo eu comprei pela internet, é muito prático e fácil de usar. Tem com várias palavras ou frases, muito legal, né? Aí rasguei a beiradinha do biscuit, né, da etiqueta, para dar um aspecto bem rústico. Colei com cola branca PVA. Enrolei as beiradinhas. Eu quero que fique com a aparência de uma etiqueta de metal. Fiz as bolinhas de biscuit preto e colei como se fossem os parafusos pregando essa etiqueta. Então, colei tudo com cola branca PVA. Fiz os vincos, né, do parafuso com uma chave de fenda e deixei secar. Quando seco, eu pintei com a tinta marrom escuro diluída em água, para dar um aspecto envelhecido. Deixei secar, então passei esta pasta para pátina dourada. Passei com o dedo mesmo, para destacar então a parte mais saliente, né, os relevos. Nos parafusos eu passei a pátina prata. Quando secou, eu apliquei resina acrílica, mas essa é uma resina mais forte, ela é a base de solvente thinner, para deixar a peça assim bem mais resistente e durável. Você pode aplicar verniz também, verniz para madeira, se preferir. E aí estão as peças prontas. Você pode colocar uma planta artificial ou um vasinho de planta natural, mas é importante proteger o fundo com plástico para que a água não danifique esse cachepô. Pois é feito de um material orgânico e se molhar ele, mesmo que tenha uma resina ou verniz, né, não vai proteger totalmente. Eu não quero que a minha peça, né, se estrague facilmente. Um charme, né, ficar nesses cachepôs. Imagine que você pode fazer, vender e ganhar um dinheiro. Todo esforço tem sua recompensa. Acredite! Se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, ajude a divulgar este trabalho. É muito importante para fortalecer o canal. E assista outros vídeos do canal. Siga-me nas redes sociais, o link está aqui na descrição deste vídeo. E muito obrigada por assistir até o final.